Salmos capítulo 78. Salmo 78. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola. Proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o conselho de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e o fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou como uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo. Fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando ao Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus nos seus corações, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: Poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão ou preparar carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles o maná para comerem, e lhes tivessem dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus, e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava a comida na boca. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel, como tudo isto ainda pecaram,
e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era uma rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Toda a vida lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou as suas iniquidades e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que o livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Joá. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. Ele lhes mandou em enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deus também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou para o meio deles quais mensageiros de males. O ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu caminho à sua ira, não poupou a alma deles a morte, nem a vida deles a pestilência. E feriu todo o primogênito do Egito, primícias da sua força nas tendas de cão. Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. E o guiou com segurança e não temeram, mais o mar cobriu os seus inimigos. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até esse monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhas deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram seus testemunhos, mas tomaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais. Tiraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada e encolerizou contra a sua herança. Aos seus mancebos, consumindo-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada e suas viúvas não se lembraram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse.
e feriu os seus adversários que fugiram, e pô-los em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte de Sião que ele amava. Edificou seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com a perícia de suas mãos.